vídeo de hoje iremos trazer algumas informações e curiosidades a respeito de alguns animais extraordinários, das quais são capazes de utilizar adaptações surpreendentes para poderem sobreviver. Há um específico em nosso compilado no vídeo de hoje, na qual a fêmea pode ser capaz de devorar a cabeça do macho durante o acasalamento. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixe seu like e se inscreva em nosso canal. Caso ainda não seja inscrito, todas as semanas trazemos vídeos com curiosidades, informações e um pouco de sabedoria para você. Fauna selvagem é repleta de perigos e predadores que caçam implacavelmente suas presas. E diante de uma situação como essas, existem diversos animais capazes de se modificarem e de se adaptarem conforme as situações em que estão vivendo, seja para se disfarçar, seja para caçar ou até mesmo para sobreviver. Venha conosco conhecer alguns casos impressionantes. O primeiro animal que iremos abordar será o polvo e a sua capacidade de camuflagem criativa. Os polvos são invertebrados do grupo dos moluscos, que se destacam por possuírem 8 braços, que partem da região da cabeça. Possuem um corpo mole e sem conchas, e contam com um sistema nervoso muito bem desenvolvido. Geralmente locomovem-se arrastando pelo substrato, porém, podem também nadar rapidamente usando jatos de água. Além da natação rápida, os polvos, para fugir de seus predadores, contam com a capacidade de camuflagem e de lançar uma tinta preta na água, confundindo aqueles que pretendem capturá-lo. Os polvos são animais carnívoros, os quais podem se alimentar, por exemplo, de peixes, camarões e lagostas. A camuflagem com mudança de cor dos polvos ocorre devido à presença de células com controle nervoso, chamadas de cromatóforos e iridócitos. Os cromatóforos são células preenchidas por pigmentos e que estão dispostas na pele do animal, formando camadas com diferentes cores. Os iridócitos, por sua vez, são células reflexivas que atuam espelhando as cores do ambiente próximo, deixando assim ele camuflado de uma forma sem igual na fauna selvagem. O próximo animal a ser abordado no nosso vídeo será o porco-espinho. Você sabia que o que conhecemos como os espinhos desse animal, na verdade é apenas o seu pelo? Os porcos-espinhos são mamíferos roedores que vivem no ambiente terrestre e possuem o corpo recoberto por pelos modificados, extremamente duros, os quais são chamados popularmente de espinhos. Essas estruturas funcionam como uma proteção contra predadores, sendo capazes de penetrar facilmente na pele dos que os tocam. Diferentemente do que muitos pensam, esses espinhos não possuem toxinas. Entretanto, podem causar lesões na pele dos predadores, as quais podem servir de porta de entrada para bactérias que podem provocar intensas infecções. As infecções provocadas por essas bactérias podem até mesmo levar à morte do predador. Outro ponto que merece esclarecimento é o fato de que os porcos-espinhos não são capazes de lançar seus espinhos contra aqueles que o ameaçam. Na realidade, os espinhos são presos frouxamente ao corpo do animal. Portanto, ao serem tocados, eles se soltam com facilidade, prendendo-se no corpo daquele que o tocou. O próximo animal a ser falado em nossas curiosidades pode chegar a 1 semana sem beber água e assim continuar vivo. Sabe qual animal iremos apresentar? Acertou quem disse: o camelo. Os camelos são animais que apresentam 2 córcovas formadas por tecido adiposo, sendo essa uma das características mais marcantes desses animais. Tem corpo repleto por pelos de coloração marrom escura ou cinza. Os camelos possuem uma maior quantidade de pelos na região da córcova, pescoço, cabeça, pernas dianteiras e cauda. Esses pelos caem quando se verifica o aumento da temperatura. Vale destacar que os camelos estão adaptados a viver em locais onde a temperatura pode aumentar consideravelmente, possuindo algumas adaptações que os permitem viver nessas regiões. Camelos têm, por exemplo, poucas glândulas sudoríparas, o que faz com que eles tenham uma baixa taxa de transpiração. Eles são capazes de tolerar um aumento de temperatura interna de cerca de 6 graus antes de começarem a transpirar. Uma outra característica peculiar é que os camelos possuem cílios longos que ajudam a proteger os seus olhos da areia e da poeira. Por serem encontrados em regiões de deserto, estão sujeitos frequentemente a ventos fortes que podem lançar areia em sua direção. Além dos cílios, esses animais são capazes de fechar a narina para se protegerem dessa situação. Não podemos deixar de falar que os camelos são animais ruminantes, ou seja, têm um estômago formado por 4 câmaras. Durante o processo de digestão, o alimento é engolido e retorna posteriormente à boca. Os camelos são normalmente considerados herbívoros, porém estudiosos salientam que eles podem se alimentar de peixes e outros animais quando a vegetação está escassa. Os camelos são animais de grande porte, podendo atingir mais de 2 metros de altura. Os camelos adultos podem atingir mais de 600 quilos, sendo os machos maiores que as fêmeas. Uma outra curiosidade importante é que um camelo pode passar uma semana inteira sem água e sobreviver ainda mais tempo sem saber.
caso não esteja trabalhando duro. Eles aguentam uma perda de peso de cerca de 4%, o que para um bacteriano adulto se traduz em aproximadamente 19 quilos. Eles também podem, porém, absorver água como uma esponja. Agora, o próximo animal da qual vamos falar, ou melhor, inseto, é conhecido como um inseto com muitas facetas, da qual a fêmea pode ser capaz de devorar a cabeça de seu parceiro durante o acasalamento. Esse é o louva-a-Deus. Conhecido como louva-a-Deus ou cavalinho de Deus, eles são um inseto da qual seu nome popular decorre do fato de que, quando está pousado, as pernas anteriores remetem à posição das mãos em oração. O mais conhecido é o de coloração verde, mas há grande variedade de formas e cores dentro do grupo, geralmente associados à estratégia de camuflagem e à mimetização em flores, folhas secas, galhos, musgos, troncos e até pedras. Os estudos indicam que existem cerca de 2.400 espécies, 430 gêneros e 15 famílias, a maioria dos quais em ambiente tropical e subtropical como a Mata Atlântica. Esses insetos com aspecto de alienígenas se limpam quase compulsivamente. Sua cabeça é triangular, tem 6 pernas, sendo que as 2 dianteiras são preparadas para rapidamente agarrar suas presas. É o único inseto que pode dar um giro de 180 graus com a cabeça e, pelo que se sabe, também enxerga em 3D. Quando está em perigo, finge-se de morto. Geralmente apenas os machos podem voar e vivem cerca de 1 ano, o que é muito para um inseto. Os louva-a-Deus são predadores agressivos que caçam principalmente insetos como moscas, mariposas, borboletas, grilos e gafanhotos, além de lagartos pequenos, pássaros e até pequenos mamíferos. A sua voracidade leva a que sejam considerados muito bem-vindos pelos amantes da jardinagem e agricultura biológica, uma vez que na ausência de pesticidas são um fator importante no controle de pragas de jardim. Após o acasalamento, a fêmea pode devorar a cabeça do macho. As razões para essa prática são constantemente debatidas. Alguns estudiosos dizem que as fêmeas que apresentam dietas de baixa qualidade têm uma chance maior de praticar o canibalismo sexual em comparação com os machos que apresentam dietas de alta qualidade. Outros experimentos dizem que essa prática garante às fêmeas que a praticam uma maior produção de ovos comparada com as que não consomem seus parceiros. O último animal a ser abordado é o lobo. Você sabia que esse mamífero é capaz de comer 9 kg de carne em uma única refeição? Vem com a gente! O lobo é um animal terrestre que ocupa uma grande variedade de habitats. Anteriormente, a espécie era encontrada na maior parte do hemisfério norte. Entretanto, alterações em seu habitat e perseguição humana fizeram com que o lobo desaparecesse de algumas áreas. Lobo é um nome utilizado geralmente para se referir ao lobo cinzento, mas essa não é a única espécie existente. Os lobos cinzentos, apesar de sua denominação popular, não apresentam pelo exclusivamente cinza. Alguns indivíduos podem ser completamente brancos, outros são quase completamente pretos, e há ainda aqueles que apresentam pelagem com mistura de branco com cinza, marrom e preto. O lobo é uma espécie de mamífero que faz parte da mesma família dos cachorros. Eles vivem em grupos denominados alcateias. Esses grupos podem ser considerados grupos familiares constituídos pelos progenitores. Os filhotes daquele ano do casal e alguns filhotes de anos anteriores fazem parte dessa alcateia. É possível observar a presença de indivíduos aparentados dos adultos reprodutores ou indivíduos não aparentados. Em geral, uma alcateia possui de 3 a 11 indivíduos, porém há registro de grupos formados por mais de 40 lobos. Os lobos apresentam incrível capacidade de comunicação, a qual é realizada por meio de expressões faciais, linguagem corporal e vocalização. Quanto à vocalização, esses animais são capazes de emitir uivos que permitem identificar a localização de membros de um grupo, reuni-los e indicar aos indivíduos os limites dos territórios. Os lobos também marcam seu território com cheiro. São animais que se alimentam de outros animais, sendo portanto carnívoros. Rendas, alces, bisões, bois almiscarados, coelhos e castores são algumas das presas dos lobos. As presas maiores geralmente são caçadas pela alcateia, enquanto as presas menores são caçadas por lobo solitário. Os lobos podem ainda roubar a comida de outros predadores e se alimentarem de carniça. Um único lobo pode consumir até 9 kg de carne em uma única refeição. Os lobos são animais que vivem em grupos, nos quais apenas um casal de adultos se reproduz. Esse casal é monogâmico, entretanto, caso um dos indivíduos morra, o parceiro será substituído. Geralmente a maturidade sexual nessa espécie é atingida a partir dos 22 meses de idade. Após acasalar-se, a fêmea cava uma toca, a qual será utilizada para o desenvolvimento inicial de seus filhotes.
O tempo de gestação é de 61 a 64 dias e a fêmea dá à luz, em média, 5 filhotes. Os filhotes nascem nas tocas e ali permanecem por várias semanas. Ao nascerem, os filhotes são cegos, surdos e pesam apenas meio quilo. Eles são muito dependentes das mães no período logo após o nascimento. Até os 45 dias de idade, eles receberão comida regurgitada. Após essa fase, receberão carne dos membros da alcateia. Eles só serão capazes de iniciar a caça com um grupo quando completarem cerca de 10 meses de idade. Os lobos são animais que vivem em média de 5 a 6 anos na natureza. Entretanto, esses animais podem viver cerca de 13 anos. Em cativeiro, os lobos apresentam uma expectativa de vida de até 15 anos. Concluímos nossa jornada pelo reino animal explorando as incríveis adaptações que permitem a sobrevivência e prosperidade de diversas espécies na natureza, desde a camuflagem impressionante do polvo até as estratégias de caça inovadoras do louva-a-Deus. Cada animal apresenta um conjunto único de habilidades desenvolvidas ao longo da evolução. Essas adaptações não apenas demonstram a engenhosidade da vida selvagem, mas também destacam a complexidade e a interconexão dos ecossistemas em que esses animais habitam, do fundo dos oceanos aos desertos escaldantes, da caça silenciosa à comunicação vocal. A diversidade de estratégias adotada pelos animais é verdadeiramente extraordinária. À medida que encerramos este episódio, convido vocês, espectadores, a compartilhar suas reflexões nos comentários. Quais adaptações vocês acharam mais surpreendentes e quais outros animais com habilidades extraordinárias vocês gostariam de ver em futuros vídeos? Agradeço por se juntarem a nós nessa fascinante exploração do mundo animal. Se ainda não fizeram, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal para mais conteúdos intrigantes e educativos. Até a próxima!